E, pessoal, nós vamos começar agora a nossa entrevista com a Ilma Neri, né? A gente vai ver e ouvir essa conversa potente que a nossa correspondente Juliana Baré gravou com ela. E o tema dessa entrevista, pessoal, é Saberes da Terra, Alimentação e Cultura no Rio Negro, lá no Amazonas. A Ilma Neri, pessoal, ela apresenta reflexões importantes a partir do seu artigo acadêmico sobre a valorização dos produtos do sistema agrícola tradicional do Médio Rio Negro. Ela fala, pessoal, sobre os alimentos cultivados pelas comunidades locais e como a mandioca, as frutas, a pimenta carrega não apenas valor econômico, né, mas também um profundo significado cultural e ambiental. E são fundamentais para a identidade e sustentabilidade daquela região ali no Alto Rio Negro. Também, além de ser pesquisadora, aí uma pessoal compartilha experiências atual como conselheira tutelar lá em Santa Isabel do Rio Negro. Um beijo para os meus parentes e amigos lá de Santa Isabel do Rio Negro. E ela também evidencia, né, o seu compromisso com a proteção social e o fortalecimento das comunidades onde ela vive e atua ali no Médio Rio Negro. Produção, solta essa entrevista incrível. Você está ouvindo Web Rádio, Rádio Nacional dos Povos. Olá a todos, ouvintes, seguidores da Rádio Nacional dos Povos. Hoje eu converso com essa mulher do povo Piratapuia. Vamos fazer um bate-papo também sobre sistemas alimentares agrícolas tradicionais. E a gente conversa hoje com a Ilma Neri, que está aqui comigo para fazer esse bate-papo e entender sobre a sua dissertação, que foi escrita justamente nessa linha. Dona Ilma, então, seja bem-vinda à Rádio Nacional dos Povos. Fique à vontade, né, para você se apresentar, me diga de onde a senhora de qual o que a senhora está fazendo hoje. Ok. Meu nome é Ilma Fernandes Neres, sou do povo Piratapuia, sou do município de Santa Isabel do Rio Negro e hoje estou atuando como conselheira tutelar no município. Dona Ilma, a senhora tem trabalhado muito, né? Durante algum tempo, a gente já esteve conversando há um pouco, né, sobre o movimento indígena em si, né? A senhora começa lá atrás. A gente sabe que hoje a Bacia do Rio Negro ela tem essa representatividade, que o Iuá-Aruca, né, que está sediado lá no seu município. E a senhora me contando um pouquinho dessa história, né, de como que foi pensar essa estrutura para trazer esses sistemas alimentares, mas específico as frutas de lá, né, que se chama Casa de Fruta, né? Exato. Você pode me contextualizar um pouco sobre esse histórico, né, que a gente tem na Bacia do Rio Negro? Sim. O projeto Iacarica da Casa de Frutas, que é sediada pela CIMIRN, é um projeto pensado por que não levar as frutas do Rio Negro até São Paulo, até Rio, né, para as pessoas conhecerem o gosto, o sabor da fruta do Rio Negro, porque a fruta do Rio Negro, para nós que somos moradores, pode ser que seja uma coisa normal, mas para quem é de fora, ela sente o sabor diferente, né? O abacaxi adocicado e a banana, com as qualidades de banana, e as frutas da roça, que nós falamos assim, né? As frutas dos quintais também. Então, na época, em 2015, 2012, 2015, foi pensado por um assessor do ISA, que trabalhou junto conosco no projeto, na CIMIR, e eu era pesquisadora indígena, né? Depois em 2010, quando o sistema agrícola foi reconhecido pelo IFAM, né? Foi se tornado patrimônio, então se pensou, e agora? O que fazer com esse patrimônio? Como fazer as ações para salvaguardar as frutas que ali estão? E quando a gente fala assim, não é só de Santa Isabel do Rio Negro, é Barcelos, Santa Isabel e São Gabriel da Cachoeira. Então, são dos 23 povos que aqui existem. Então, foi se pensado em projetos para valorização desses produtos do sistema agrícola, né, que incluía a farinha, as tapiocas, as frutas da roça, como eu lhe falei. Então, foi se pensando num projeto que fizesse com que essas frutas aguentassem, durassem, até chegar no prato, digamos, de um paulista. Né? Então, pensamos, vamos fazer fruta desiddratada. Nunca tinha ouvido, né? Nunca tinha pensado nisso.
Lógico, né, que existe pêssego desidratado, maçã desidratada, mas na nossa região não tínhamos isso. Então foi uma novidade, né, para nós, para mim, né, que estava fazendo parte desse projeto, e fomos fazendo as experiências. Começamos praticamente na nossa casa, digamos assim, na cozinha. E foi se fazendo experiência de fruta da banana, depois do abacaxi, depois da concura, que é a nossa uva da Amazônia. Aí foi se fazendo também, pensando em açaí, como levar o açaí do Rio Negro? De que modo? Fazendo barrinhas de açaí. Então, eu fui fazendo experiência juntamente com o Hilde, né, que na época era o assessor do IDA, que trabalhava nesse projeto, e a gente foi construindo, pesquisando, fazendo experiências, anotações, e depois levando esses produtos até chegar na mesa de um cozinheiro famoso, que foi o Alex Atala. Quando ele experimentou a pasta desidratada da uva, ele ficou maravilhado, segundo eu soube. Então, nós pensamos, estamos no caminho certo. E agora? Vamos captar recursos. E foi quando, em 2017, chegou-se uma conhecida minha, também estava fazendo seu mestrado, e disse, Ilma, tem um edital na UNB, no México, é tudo que tu já faz, escreve. E foi assim que surgiu a minha vontade de escrever tudo que se faz aqui no Rio Negro, contar o que eu já fazia e o que nós do Rio Negro já fazíamos tanto, que é o sistema agrícola tradicional, né? Contar a diversidade da roça, as mandiocas, as manivas, as frutas que existem aqui. Então, foi nesse sentido que eu comecei a pesquisar e também trabalhar dos dois lados, né? Como pesquisadora indígena e também como já pesquisadora acadêmica, né? Pensando que eu também tinha que deixar um legado para a minha associação. E foi nesse sentido que nós escrevemos a dissertação. Por quê? Há muito tempo atrás, eu lembro disso como hoje, as nossas donas da roça, né? Tínhamos qualidade de manivas, assim, imensos. E quando pesquisadoras que vieram pesquisar na época, a dona Ló, né, a Lauren Paré, e com a dona Lúcia Von Ver, e elas viram que estava se perdendo. E foi o momento que nós, pesquisadores indígenas da Associação Semini, entramos para trabalhar também nessa equipe. Então, foi assim que surgiu, e nós conciliamos o trabalho de campo e já com o meu trabalho da dissertação. Porque eu estava vendo que em Santa Isabel, o nosso sistema agrícola estava ficando, digamos assim, enfraquecido. Mas por quê? Porque entrou-se pessoas que diziam, não, você não planta mais essa maniva porque ela não dá muito. Tem que plantar essa que dá mais, digamos assim, mais qualidade de produto, e não a diversidade. Então, não era isso que nós queríamos, não é isso que o sistema agrícola foi praticamente colocado para nós, né? Então, é a diversidade que nós queremos, é a quantidade de diversidade que existe, e nós estávamos perdendo. Então, a CIMINE, juntamente com a FOINE, né, juntou-se e fizemos vários pesquisadores, tanto em Barcelos, em São Gabriel e em Santa Isabel, não podia deixar de fazer também. Então, a minha dissertação foi mostrar a nível nacional como esse município pequeno, né, que Santa Isabel hoje tem 14.164 habitantes, e somos poucas pessoas que ainda trabalham na roça do sistema tradicional. Eu sempre dizia, não inventaram ainda no município como carregar mandioca, nós carregamos no aturá, né, que é o tradicional. Então, isso faz a diferença. E hoje eu percebo que em Santa Isabel, muitas roças estão ficando diferentes. Por quê? Em vez de estar plantando somente a mandioca, somente a pupunha, ou até a própria cucura, está surgindo o açaizal. E eu já via isso em 2017, 2018, que praticamente mudou a paisagem. A paisagem das roças do sistema agrícola está ficando mais com açaí. Então, coisas novas, sim. É bom futuramente para a parte financeira, sim. Mas e o nosso sistema agrícola? Será que ainda ele vai estar de pé? Vai estar com a diversidade que nós tínhamos quando nós começamos a escrever, quando nós começamos a entrar em roça?
e visitar as donas de roça? Será que é isso que nós estamos querendo? Então, foi para isso que eu escrevia dizendo que lá no município de Santa Isabel, a agricultura ela não é reconhecida como em quantidade, porque é uma agricultura invisível. Quando você quer farinha, você pode ir lá no mercado e você não vai encontrar em grande quantidade. Mas quando você encomenda de uma certa dona da roça, você pode ter certeza que ela vai te entregar goma, farinha de tapioca, maçoca e a própria farinha amarela, que é o nosso ouro da região norte, como diz a minha amiga Elisângela Barelli. Olha só, né? Ouvindo um pouco, dona Ilma, né, essa história toda, quando a senhora foi para esse campo, né, depois que foi desenvolvida a Casa de Fruta, fez toda a pesquisa de campo, né, claro, com as frutas que seriam ali implementadas dentro, nem a senhora foi para a roça dessas mulheres, né? Como que a senhora observou, como que a senhora observa hoje, né? A sua dissertação ela foi escrita em 2018, né? E aí a senhora me falou que já está tendo um pouco dessa extinção dos tipos de maniva, né? Que a gente chamava, tinha maniva paca, maniva, vários nomes, né? Para várias manivas. Tinha uma que era mandioca branca, outra que era mandioca amarela, né? E eram várias espécies. Como que a senhora observou ao longo da sua pesquisa essas mudanças, né? Como que a senhora conseguiu chegar nesse consenso de dizer, está sumindo, e quem é que tem ainda isso, né? Olha, no decorrer da minha pesquisa, eu fiz campo tanto na área urbana, né, na Estrada do Tibarrá, que é onde também nós temos nosso sítio, e com algumas agricultoras específicas que eu já trabalhava no projeto de sistema agrícola tradicional, que era na Casa de Fruta. Por quê? Porque eu fazia a visitação e, ao mesmo tempo, eu também colhia material para a minha pesquisa, que era muito importante. Eu Tereza, que tem 27 anos no sítio dela. Ela começou a trabalhar somente com mandiocas, macaxeira, abacaxi, bananas e também as pupunhas. Só que no decorrer dos anos, ela percebeu que ela também podia botar o açaí. E hoje, a família dela, que é o sítio Tucano, fornece uma quantidade imensa de açaí, de abacaxi, de cana e de banana e macaxeira. A farinha ela faz, por encomenda, mas em grande quantidade não. Então aí nós fomos percebendo que, como ela mesmo disse, hoje eu planto pela quantidade. Eu tinha muitas manivas. Eu tinha uma fala dela que ela me falou. Aí eu disse, mas por que, Tereza, agora essa mudança? Ela disse, não, porque eu plantava tantas outras manivas e, infelizmente, não dava a quantidade que nós precisávamos. E aí eu falei, mas e a diversidade? Pois é. Aí eu tenho que pegar a semente com a vizinha X que tem. Então, as manivas, as plantas, elas fazem a viagem, né? E como é essa viagem, quando você visita uma roça, eu fazia muito isso. Eu visitava a roça de alguma pessoa de comunidade, não tinha toda viagem, eu tinha que trazer alguma semente, porque eu fazia questão de trazer para minha mãe plantar, porque até hoje, se vocês forem visitar a minha casa, o meu quintal, tem macaxeira, tem abacaxi, tem banana, prata, inajá, tem ingá, tem limão, nossa, pimenta, tem uma variedade, porque eu acho que ficou em mim, sabe, essa vontade de que sistema agrícola ela pode estar na roça e no quintal. E na casa da pessoa também, né? Até hoje eu digo para as pessoas que me visitam, eu tenho 17 tipos de frutas, cubio, né? Que costuma dar na roça, mas eu tenho no meu quintal. Então eu vejo que nós, indígenas do Rio Negro, somos assim. O que nós temos lá no sítio, na roça, nós temos também no nosso quintal. E é assim que a gente mantém a diversidade, né? Nas nossas casas, para dar com o vizinho quando precisa. As pessoas dizem, você tem pimenta? Eu tenho. Pode ir que eu tenho. Pimenta vermelha, pimenta amarela, pimenta unha de esporão de galo, né? Não sei se você conhece. E também eu tinha o cuqui. Então, eu tenho o quê? 4 tipos de pimenta. Mas é essa vontade de manter o sistema agrícola lá presente sempre. Olha só, né? Hein, dona Ilma, e como que a senhora olha essa importância, né, de você ter farinha, tapioca, né? Hoje a senhora é conselheira tutelar, a senhora trabalha com muitas crianças, né? Uma parte já nutricional, digamos assim, né? Como que a senhora
olha para esses sistemas alimentares, como que eles influenciam na vida e no cotidiano dessas pessoas, né, que estão ali trabalhando, né? Olha, eu vejo assim, hoje, nós, digamos assim, do Rio Negro, não sabemos ficar sem a farinha. Eu ontem mesmo, falando com a minha filha, ela dizia, mãe, a nossa farinha está acabando. Porque ela é uma pessoa assim que foi acostumada a tomar o nosso famoso chibé, né? Então tem que ter. A farinha de tapioca também. O beiju, né? Que a gente precisa comer um caldo, uma quiampira, tem que ter. E hoje eu vejo isso nas crianças de hoje em dia, nem todas as casas têm. Aí você pode me perguntar, mas por que, conselheiro? O que está acontecendo? Muitos falam, né? Eu digo por mim, por ver isso. Às vezes as famílias não têm mais uma terra para fazer a roça. Vem migrando da comunidade, nosso município de Santa Isabel, ela tem 32 comunidades, e muitos estão se esvaziando. Mas por quê? Porque eles querem, a maioria das famílias querem estudo para os seus filhos. E nas comunidades não tem estudo de qualidade, ou então só tem até quinta série. Aí seus filhos vão crescendo, querem estudar, querem ter uma vida melhor. E eles procuram aonde? Na área urbana do município. E fazendo, enchendo o município, e por mais que tenha tanta roça, digamos assim, terra, e as pessoas não vão fazer, não sei por quê. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, por que o pessoal não quer mais fazer a roça? Às vezes eu até penso, meu Deus, é porque dá muito trabalho. Mas é um trabalho que fica para nós, que somos do Rio Negro, nós temos que ter. Porque a pessoa que não tem a roça, ela não vai ter a farinha, né? Não vai ter o derivado da mandioca, não vai ter as frutas, né? Então, ela precisa ter sempre. E mostrar para os nossos filhos que nós precisamos manter a nossa agricultura tradicional de pé. Né? Por mais que ela seja trabalhosa, as pessoas podem até falar assim, muitos falam, eu lembro que falam, mas os indígenas são preguiçosos. Aí eu digo para as pessoas, então vai fazer a roça nossa do Rio Negro. Eu quero ver se alguém tem coragem de fazer, porque só quem trabalha e trabalha na roça sabe dizer que é muito trabalhoso. Todo o sistema tradicional é trabalhoso, desde a hora que ele escolhe o terreno. Né? Porque você tem que escolher um terreno bom, um terreno, digamos assim, terra firme, que vai dar muita coisa boa, que você vai roçar, derrubar, queimar, plantar, manter, e aí vai começar a colher. Isso aí é toda uma sistemática que existe, né? Leva tempo. Levar tempo. Então, eu costumo dizer para as pessoas assim, a roça ela tem 1 ano para você trabalhar. Mas a minha mãe finada dizia que todo dia ela saía às 7 horas da manhã, ela dizia, estou indo para o meu trabalho. E o trabalho dela era a roça. E depois que a minha mãe faleceu, eu percebi isso. A dona da roça que trabalha todo dia, ela mantém a roça limpa, a fruteira limpa, tudo lá em dia, mas depois que essa dona não vai mais, não é mais a mesma coisa. Então, assim eu percebo hoje que nós, donas de roça, moradores da área rural, moradores de Santa Isabel, nós temos que falar para os nossos filhos que eles têm que sim aprender a fazer, ou então, pelo menos, ir para a roça com seus pais para ver como é que faz as coisas, porque se a pessoa não aprender, não tem como manter a roça, não tem como manter a diversidade viva, não tem. Muito bom, dona Ilma. A senhora puxou um pouco, dizendo que quando a gente vai em busca de estudos, né, a gente tem que sair da nossa comunidade, porque não tem. No caso, a senhora teve que sair de Santa Isabel para ir para Brasília estudar, né, para fazer o seu mestrado lá. Como que foi esse desafio da senhora estar numa cidade grande, né, que para a gente é cidade grande, né, na grande metrópole, na capital do Brasil, com o desafio de que a senhora sentia falta, né, do seu chibé, da sua maçota, da sua tapioca, do seu peixe, da sua quiampira, né? Conta para a gente como que isso é desafiador, né, para quem sai da sua comunidade e vai em busca de algo, de aprender, né? De você se introduzir nesse meio acadêmico. Nossa, foi uma aventura. Vou te falar assim que foi aventura porque quando eu escrevi e quando eu soube a resposta que eu tinha passado, eu não pensei 2 vezes. Eu vou. E eu tenho 3 filhos, né? E aí você que é uma mãe que quer estudar, eu sempre falo que eu não estudo mais por mim, eu estudo pelos meus filhos, eu vou em busca de melhor para os meus filhos. E foi desafiador, porque, primeiro, você está aqui no coração do Amazonas, que é em Santa Isabel, e você vai ter que primeiro ir para Manaus,
de Manaus vai pegar um voo para Brasília, morar de favor na casa de alguém que você nunca morou, conhece de vista, mas não é a mesma coisa. Então é muito difícil. E você tem que ter coragem, porque foi muito difícil para mim, olha. Pelo menos o clima também lá, né, não é como o nosso, né, quente. Eu cheguei no período muito frio, sofri muito devido a isso, mas eu cheguei, eu venci, eu conheci as pessoas, professores maravilhosos, alunos indígenas como eu, de várias regiões que me trouxeram outros tipos de vivência, conheci pessoas quilombola, tradicional, né? Então nós fomos assim uma família. Eu sou do mestrado, mestre, terceira turma. Então nós éramos 18 alunos e cada um com sua história. E eu também levando na minha bagagem a minha história do sistema agrícola tradicional do Rio Negro, de 23 povos, aonde nós queremos continuar e, lógico, né, fazer com que as pessoas conhecessem como que é esse sistema agrícola, como é que nós plantamos, como é que nós colhemos e qual é o sabor, que é mais importante, né? Eu até lembro hoje, eu lembro que eu estava te contando, né, que eu estive de passagem em São Gabriel e eu tive o prazer de conhecer o Medição. E eu vendo as qualidades das frutas, que eu só penso nisso, né? Sistema agrícola. Então, quando eu encontrei um cará preto maravilhoso, eu queria, porque queria trazer semente para o Rio Negro. Mas não tive a chance de trazer, porque aquele cará não era daquela região que nós estávamos, que era Castelo Branco. Então, até hoje, eu fico pensando, meu Deus, não, eu gostaria muito de conhecer várias outras pessoas dona de roça. E eu vejo que todas têm a mesma história. Eu gosto, eu planto porque eu gosto dessa fruta. Então, tem isso. Nós temos nossa fruta porque nós gostamos, igual eu, né? Vai no meu quintal, eu tenho abacaxi. Vai no meu quintal, eu tenho tantas frutas Então, é a mesma coisa que você ter a roça, né? E quando eu chegava lá em Brasília, eu levava, né? Nós tínhamos esse grupo maravilhoso que eu estudei, e a gente levava um pouco do Rio Negro para lá, uma beijucica com castanha, uma farinha amarelinha, uma tapioquinha torrada que só Rio Negro sabe fazer, né, que é diferente. E aí a gente foi mostrando a nossa a nossa culinária aqui em Ampira. Então tudo isso assim foi prazeroso. Ao mesmo tempo eu aprendi e também levei um pouco do Rio Negro para esses amigos que estavam lá presentes, professores. E foi assim uma coisa desafiadora, né? Porque uma cidade grande como aquela, até hoje eu lembro, eu até falo, gente, se eu quisesse escolher um lugar para morar, eu gostaria de morar de novo em Brasília. Lógico, né, para estudar, né, mais, para obter conhecimento. Mas foi muito bom. Lembro como hoje, de tudo que nós convivemos, vivemos, e Brasília, a UNB, para mim, foi assim uma escola, uma faculdade assim que até hoje vejo, sempre acompanho o grupo, o Metric, né, as pessoas que estão adentrando e levando suas dissertações para poder, às vezes, né, levar de volta para o território. Inclusive, quando eu trouxe a minha dissertação de volta para o território, para a associação na qual eu faço parte, eu sou militante da liderança indígena da CEMINE até hoje. Sou conselheira, atualmente sou conselheira da CEMINE, mas sou conselheira tutelar também, e parece que não sai, né? Você que já é militante, é todo o tempo nessa linha, né? Você chega, vira e mexe, o sistema agrícola está lá, então nós temos que falar também. E vários outros trabalhos que veio em decorrer a essa dissertação que nós fizemos na época, né? Inclusive a exposição do Sistema Agrícola no Museu da Amazônia. Teve outras, inclusive videoaulas que nós gravamos, que ainda nem vi, mas já está pronto, né? Um dia desse me ligaram dizendo que já estava ok, onde eu e o Carlos Neri fomos convidados para darmos aula sobre o sistema agrícola. Então, tem várias coisas que nós fizemos, tudo por causa do sistema agrícola, e a minha dissertação também foi porque nós estávamos lá e também fizemos parte dessa história, que é muito interessante para nós, né? Muito bom, dona Ilma. Aí agora a gente vem para a parte das mudanças climáticas, né? A gente já está, de fato, né, vivendo, né? Isso é real já. Como que isso pode afetar toda essa cadeia, né, de trabalho das pessoas que ainda trabalham na roça, né? A gente pode falar que ainda é muito pouco, mas a gente sabe que tem pessoas que ainda sobrevivem da roça, né? Como que essas mudanças elas podem afetar, né, todo esse sistema que a gente tem no Rio Negro?
Olha, Ju, eu tenho visitado, eu tenho sempre esse elo com as minhas donas de roça na época que eu precisava, além de serem as amigas, amigas da minha mãe que se tornaram minhas amigas. E os fatos que elas sempre me falam, o clima não é mais o mesmo. Quando a gente pensava que nós íamos plantar, lá vem a chuva. Quando nós estávamos pensando em abrir a roça, não deu porque choveu muito. Eu derrubei, mas não consegui plantar. São as queixas da dona da roça. Ou então, eu plantei, mas não vingou porque choveu muito. Ou então, não vingou porque deu muito sol. Então, essas são as queixas que nós ouvimos das donas de roça, que hoje nós, lá em Santa Isabel, não tem ninguém que vá lá na roça dizer, fulana de tal, tu tem que fazer desse jeito. Não, nós trabalhamos ainda com o modo tradicional, com conhecimento milenar de nossos antepassados, de mãe, de avô, né? E, inclusive, tem os benzimentos. Eu me lembro muito bem que uma vez, eu acho que foi 2017, não sei se você recorda, do ataque daquelas largatas, né? Eu estava lá. Eu estava lá, nossa, foi várias roças devoradas pelas lagartixas. E muita gente, aí era benzimento, quem benzeu, a roça aguentou, quem não benzeu, a roça foi toda comida por esses bichos, inclusive a nossa, né? Em 2015 aconteceu isso. Então, isso se gerou por quê? Mudança climática, né? Descontrole do clima, o rio, não podemos mais contar com os igarapé, que lá nós tínhamos. Esse igarapé era tão importante para botar a mandioca de molho. Aí não temos o tanque, não temos o poço, então tudo isso acabou, tudo isso, o clima está praticamente enlouquecido. É a palavra que eu posso dizer para vocês. Porque hoje nós estamos aqui. Estava um sol de manhã, mas demorou, já veio a chuva. Exatamente. Dona Ilma, muito bom poder conversar com a senhora. Uma última pergunta para a gente encerrar. A gente está falando com a Rádio Nacional dos Povos, né, que tem essa abrangência nacional, das pessoas poderem conhecer essa dissertação para além desse meio acadêmico, né? Então, queria que a senhora falasse um pouquinho da sua dissertação e como que a comunicação pode ajudar para que as pessoas saibam que existe ainda esse sistema agrícola tradicional, que ainda acontece isso. Como que a comunicação contribui para isso? E, para finalizar, para falar um pouquinho da sua dissertação, como que a senhora pensou? Olha, quando nós começamos a pensar na valorização do sistema agrícola tradicional, era justamente nisso, né? Na época, eu me lembro que na pesquisa que se deu-se no Recife Santa Isabel, nós víamos muito digamos assim, a dona da roça fazia farinha, fazia todos os derivados da roça e ia vender. E era muito pouco o que eles queriam pagar. E isso aí, eu dizia, meu Deus, a pessoa tem um esforço, né? Vai plantar, vai colher, vai fazer, e chega na hora, a pessoa quer dar apenas R$ 50. Aí vai capinar. Vai capinar, Nossa, então eu dizia, meu Deus, por que isso? Por que não valorizar o trabalho da da roça? Né? Porque quando a gente fala dona da roça, porque é mais a mulher que faz, mas tem homem que faz? Sim, tem homem que faz, mas o trabalho, o esforço maior é dela. Então, essa minha dissertação, ela trouxe isso, também mostrar, na época, né, 2017, 2018, quando eu finalizei, o valor do nosso produto da roça era muito baixo. Hoje, eu posso dizer que está 150 a lata da farinha em São Isabel do Rio Negro, e a lata da farinha de tapioca, 190, e a maçoca, R$ 200. Então, digamos que de lá para cá teve uma melhoria, né? Teve, e a minha dissertação, ela trouxe tudo isso, ela trouxe também como é que estava o município na época, né? Que, digamos assim, passou-se um bom tempo, e hoje nós podemos dizer que a dissertação ela pode ajudar para quem está estudando ou queira também fazer pesquisa sobre como era o sistema agrícola nessa época e como ela está hoje, né? Foi valorizada, está sendo valorizada, as pessoas que trabalham ainda no sistema agrícola lá, como é que ela digamos assim, ela só vai descansar quando ela se aposentar, né? Como agricultora, né? Isso acontece muito lá. Então, hoje, eu falava sempre assim, deveriam pagar para aquelas senhoras que são donas da roça. E não apenas aposentar elas quando elas já têm idade, porque quando elas chegam na idade, eu me lembro de um fato muito incrível que aconteceu com uma senhorinha.
Ela era dona da roça. Ela lutou para se aposentar. Quando ela se aposentou, durou um mês, ela faleceu. Então, se alguém pagasse ela pelo período que ela trabalhou, ela ia ter uma vida um pouquinho melhor, mas ela não teve. Então, a minha dissertação também mostra vários lados. O lado do invisível, né, que é a roça, os produtos invisíveis na época. Hoje, talvez, eu vou dizer talvez porque não é muito, mas todos que chegam lá vendem, né? Chegam a farinha de Açaituba, a farinha da comunidade do Chile, comunidade de Cartucho. Então, praticamente, eu digo que todos os que têm roça hoje, eles estão vendendo bem, tanto a fruta quanto a diversidade da mandioca. Dona Ilma, muito obrigado por essa conversa, né? Agradecer mais uma vez e a gente está à disposição com o Conselho Nacional dos Povos de portas abertas quando a senhora quiser falar do sistema agrícola tradicional, estiver por Brasília, faça uma visita no estúdio dentro da UIB, onde a senhora, né, fez o seu mestrado. E é isso. Eu também só tenho a agradecer e dizer para vocês, né? Quando nós estamos nosso território, nós estamos trabalhando também, mas também quando nós estamos na nossa fazendo a publicação dos nossos trabalhos para vocês conhecerem, fiquem à vontade, né? Nosso sistema agrícola está aí, nós estamos trabalhando no salvaguarda do sistema agrícola, por isso existe a Cadeia Taruca, né? Que ela está em pleno desenvolvimento. As frutas, digamos assim, estão sendo trabalhadas, desidratadas, temos a farinha da banana Pacovan e várias outras coisas que o novo gestor da casa está fazendo com a sua equipe. Então, a Casa de Frutas é praticamente o fruto desse projeto, né, que nós começamos lá no passado, e é a ação do Salvaguarda do Sistema Agrícola. Então, é um trabalho muito bonito que se fez e está sendo colocado em prática. Então, só tenho a agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada.